Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em João capítulo 4, verso 11. João capítulo 4, verso 11. O tema de hoje é um rio de vida para o meu tempo. Diga: eu sou um rio de vida para o meu tempo. Aleluia. Ah, que glorioso seria se os irmãos, se os crentes hoje entendessem que eles carregam um fluir de Deus, irmão. Um fluir de Deus para esse tempo, para a geografia que você está. Eu não sou onipresente, eu não sou onisciente, nenhum pastor é, nenhum bom homem de Deus é. Ninguém pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ninguém pode saber de todas as coisas, da necessidade de todo mundo. Mas graças a Deus, porque Efésios diz que Cristo Jesus, quando ressuscitou dos mortos, subindo aos céus, Ele compartilhou dons aos homens. O que quer dizer isso? Uma vez, a unção plena de Deus estava em Jesus. Assim como a unção ficava retida na Arca da Aliança. Quantos sabem que havia um tabernáculo, um templo no Antigo Testamento, e a presença de Deus ficava ela era manifesta a partir de um lugar chamado arca, uma caixa de ouro, que ali a presença de Deus se manifestava. Aonde aquela arca estava era ou deveria ser garantia que a presença de Deus estava ali com o povo. Mas quando Cristo Jesus veio à terra, João, ele diz que Cristo Jesus andou no nosso meio, e a tradução do original é tabernaculou. Que Jesus andou como tabernáculo no nosso meio, e como tabernáculo de Deus, ele era o receptáculo. Ele era o recipiente que continha toda a plenitude de Deus. Jesus carregava em si aquilo que estava na arca, agora estava em Jesus plenamente, através da pessoa, da manifestação do Espírito Santo. Atos 10, 38 diz que tudo aquilo que Jesus fez, preste atenção, porque isso é simples, mas é um grande segredo quando cai no coração. Tudo aquilo que Jesus fez porque Deus era com ele por meio do Espírito Santo. Por que isso é importante? Porque não está dizendo que tudo que Jesus fez porque ele era Deus, não que não fosse, ok? Mas ele se esvaziou quando ele nasceu de Maria, quando ele assumiu a sua forma humana, ele se esvaziou da sua divindade. Tanto que os milagres de um romper espiritual através da vida de Jesus acontece quando o Espírito Santo vem sobre ele. Atos 10, 38 é uma boa notícia para nós, porque nenhum de vocês, por mais crentes que sejam, se tornam deuses. Vocês não são Deus. Então vocês não poderiam fazer as mesmas obras de Jesus se o texto dissesse que tudo que Jesus fez porque ele era Deus. O texto diz: tudo que Jesus fez porque Deus era com ele. Com ele como? Através do Espírito Santo. Então tudo que Jesus fez porque ele tinha um rio de Deus fluindo de dentro dele. A partir do dia que esse rio rompeu, a partir do dia que foi liberado o fluir do rio, não houve um lugar que Jesus passou que não houvesse transformação de vida. Até mesmo os velórios que ele participou, ele estragou. Até mesmo os velórios que ele participou, a morte teve que submeter, porque aonde Jesus passava, a vida passava juntamente com ele. Jesus, ele foi um grande problema para o diabo. Aonde Jesus foi, ele foi desfazendo as obras do diabo. Jesus ia por toda parte, diz o texto, diz a palavra, Jesus ia por toda parte fazendo o bem e desfazendo as obras do diabo. Aleluia! Ele foi por toda parte fazendo isso, gerando vida, e ele era uma dor de cabeça para o diabo. Porém, Jesus, se ele estava na Judéia, toda a unção estava na Judéia.
Se Jesus estava em Samaria, toda a unção de Deus estava em Samaria. Se Jesus estava em Cafarnaum, toda a plenitude de Deus estava em Cafarnaum. Jesus, na sua forma humana, não era onipresente. Jesus não podia estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Tanto que o seu amigo Lázaro morre e ele não estava lá. Ele vai depois. Ele precisa chegar fisicamente, ok? Para que aquilo aconteça. A não sei que seja pela fé, né? Tem o caso do centurião, que pela fé acessa o milagre, mas não é pela presença manifesta onipresente de Deus. Se Jesus estava num lugar, ele estava num lugar. Ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Até mesmo o fato de Jesus saber o que as pessoas estavam pensando, às vezes, não é por causa de onisciência, é por causa de um dom espiritual que crentes podem fluir nele e devem, que é palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Jesus recebia a informação do Espírito Santo por um dom do Espírito acerca do que as pessoas estavam pensando. Não porque ele estava sendo onisciente, porque esses atributos revelam a divindade. Onisciência, onipresença e onipotência são atributos da divindade de Deus. E Jesus, em forma corpórea, não estava manifesto na sua divindade. Jesus estava na terra como um homem cheio do Espírito Santo. Jesus foi gente como a gente deveria ser. Aleluia! Ele veio para mostrar para nós quem Deus é, mas veio para mostrar para nós também quem deveríamos ser. Vou dizer de novo, Jesus veio na terra para mostrar para nós quem Deus é, mas ele também veio para a terra para mostrar quem nós deveríamos ser. Jesus foi gente como a gente deve ser. Aleluia! Em todos os aspectos, humano, e a gente vê como a igreja vive nos dois extremos. Ou as pessoas são humanas no sentido de se compadecer, de ter compaixão, de ter emoções, mas negam as manifestações espirituais, ou ficam com as manifestações espirituais e querem se tornar pessoas tão espirituais que quase se tornam fantasmas, Gasparzinhos, se distanciam da vida humana, se distanciam da vida de comunidade, porque são tão santos, tão espirituais, que não podem andar no meio das pessoas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Os dois extremos. Mas Jesus foi gente como a gente tem que ser. Jesus foi o sumo sacerdote perfeito. Ele andava no meio dos homens, mas derramava poder no meio dos homens. Ele foi um sacerdócio que não se distanciou, mas andou no meio das pessoas. Mas andar no meio das pessoas não fez ele igual às pessoas. Enquanto ele andava no meio das pessoas, as pessoas se tornavam iguais a ele, por causa da unção que fluía de dentro de Jesus. Então, como eu estava dizendo, o diabo tinha um problemão com Jesus, mas o problema aumentou quando Cristo Jesus subiu aos céus. Tem quem pense que após a morte de Jesus o ministério dele ficou mais fraco. Aonde está fraco está por culpa nossa, porque a expectativa de Deus certamente é que o ministério de Jesus se tornasse mais glorioso após a sua ressurreição. Tanto é que Jesus revelou a sua expectativa: vocês farão as mesmas obras que eu faço e ainda maiores. Por quê? Jesus só podia estar em um lugar. Enquanto a unção estava no corpo do ungido de Deus, do Messias, a unção estava presa a um lugar. Mas Efésios diz que subindo aos céus, ele compartilhou dons aos homens. Pense comigo, como quando você solta ou vê alguém soltando fogos de artifício. Você solta, sobe um facho de luz. Quando chega lá no céu, alguns fogos explodem e viram vários focos de luz. Sobe uma chama e desce várias. Essa é a imagem que você deve ter em mente a respeito
da ressurreição de Jesus e o compartilhar da sua natureza. A glória de Deus estava em um, mas quando ele subiu aos céus, ele foi multiplicado nos homens. Aleluia! Entenda que se Deus era com Jesus por causa da pessoa e o fluir do Espírito Santo, e o Espírito Santo também é conosco, então Jesus, se ele estava na Judéia, ele não podia estar ao mesmo tempo na África. Mas nesse exato momento eu estou pregando aqui, cheio do Espírito Santo, você sentado aí cheio do Espírito Santo, e há pregadores lá na África, há pregadores agora lá em Israel, há pregadores agora nos confins da terra, cheio do Espírito Santo. O corpo de Jesus agora está compartilhado, manifesto em geografias diferentes. Por que isso é importante? Porque se você entender que você tem a mesma unção do pastor que você admira, que você tem o mesmo poder sobre você, a igreja de Jesus fica imparável. A igreja de Jesus hoje vai almoçar em vários lugares, irmão. Aleluia! Se a unção está só em Jesus e Jesus vai ao shopping, Jesus só vai ao shopping Independência. Mas se a unção está compartilhada no seu corpo, e como o corpo de Jesus deixava o rio fluir, cada crente entende isso e se torna corpo de Jesus. Aleluia! Quantos bairros nós vamos tocar hoje no almoço? Quantas pessoas vão almoçar com Jesus? Quantos vão poder almoçar com Jesus porque estão se assentando à mesa com você? Esse é o sonho de Deus, irmão. Esse é o sonho de Deus desde o início. O Êxodo 19 diz: eu quero ter uma nação de sacerdotes. Eu farei de vocês uma nação de sacerdotes. Nunca foi plano de Deus termos um sumo sacerdote, 2 sacerdotes, de ano a ano, alguns escolhidos. Isso era Deus fazendo o que dava para fazer com a condição do homem caído. Mas o plano de Deus era: eu sonho em ter uma nação onde todos aproximam as pessoas de Deus. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Está falando de você, irmão. Está falando de você. Um rio de vida onde passa. Vamos lá, João capítulo 4, verso 11. Amém. É isso. Quando a palavra vai sendo pregada, você tem que responder, irmão. Eu não faço a mínima questão que você responda em voz alta, para que a gente se sinta mais animado. Não. Eu quero que você responda como alguém que falou aqui, baixinho no lugar e eu consegui ouvir. Eis-me aqui. Entenda que a palavra de Deus está falando com você, irmão. Ela pode ser uma informação para todos, mas uma revelação para você que muda a sua vida. Porque enquanto alguns estavam ouvindo e dizendo: uau, que legal, que mensagem bonita, alguém disse: é para mim. Alguém disse: está falando de mim. É para mim essas coisas. Isso que muda é que no mesmo lugar, onde centenas de pessoas estão cultuando há 5 anos, alguns rompem, outros não. Alguns se tornam admiradores de boas informações, de boas liturgias, de boa oratória, e outros vão conversando com Jesus enquanto a palavra vai sendo pregada. Aleluia! Enquanto a palavra vai sendo pregada, eles vão dizendo: é no coração, é isso, Jesus. Entendi agora. Entende? O verbo se fez carne, ele é a palavra. Você precisa parar de interagir com a letra e começar a interagir com a pessoa por trás da palavra. Existe uma pessoa por trás da palavra e não sou eu, irmão. Existe uma pessoa por trás da pregação da palavra. Enquanto a palavra está sendo pregada, o Espírito de Jesus está no nosso meio. Entenda de uma vez por todas: coisas espirituais são mais reais do que coisas naturais. Mais real do que você sentado nessa cadeira é o Espírito de Jesus no nosso meio. Enquanto a palavra está sendo pregada, interaja com a palavra, fale com ela, responda a ela com améns na sua boca e no seu coração. Aqui conta para nós a história da mulher samaritana.
É um bom dia para nós ministrarmos acerca de uma mulher que não foi qualquer mulher, porque a primeira expressão missionária da Bíblia está aqui. Além dos discípulos de Jesus, é a primeira vez que alguém, ao receber a mensagem, responde se tornando uma missionária de multidão. Então, missões começa com uma mulher respondendo Jesus. Cadê as mulheres? E provavelmente essa mulher também era mãe. O texto não diz, mas é muito provável, uma vez que ela estava no seu 6º relacionamento, tinha passado por 5. É bem provável que essa mulher tenha tido filhos, porque naquela época, e eu estou exortando você agora, naquela época não havia um culto ao egoísmo. Havia um culto à vida e à fertilidade. O normal não era uma mulher dizer: eu não quero ter filhos. O normal, o cultural, era as mulheres terem filhos e muitos filhos. Porque não havia um culto ao egoísmo como nós estamos vivendo nos nossos dias, ou famílias tão fracassadas que não querem passar o problema para frente. Vivem num pseudo lar, casa, família para os outros, mas sabe que não tem lar saudável e temem ter um filho porque sabe que vai ser passar o problema para frente, que ninguém merece viver aquela vida que você vive. Mas graças a Deus pela palavra que tem vindo, tem chegado para nós e nos curado. Então, quando a palavra te cura, ela te torna fértil. Que você se torne primeiro mentalmente fértil. Mentalmente fértil. Alguém capaz de gerar vida na sua casa e naturalmente conceber filhos, em nome de Jesus. Indagou a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água e o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele, preste atenção, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Jesus chega, está no poço, ele se encontra com essa mulher, ela vem para buscar água, e Jesus sabia de algo por uma informação do Espírito Santo, ao ver o coração daquela mulher, que ela não tinha tanta sede de água natural quanto ela tinha de coisas espirituais. A sede natural dela era infinitamente menor do que a sede que ela tinha de água da vida. Jesus, em um momento dessa conversa, você já viu The Chosen, ou você já viu em outros lugares, é um texto bem conhecido. Jesus vai dizer para essa mulher: vai lá e busca o teu marido. E essa mulher diz: eu não tenho marido. E o Senhor diz para ela: é verdade, né? Você já teve 5, que você tem agora não é seu marido. Ou seja, Jesus está dizendo para ela: você está buscando freneticamente saciar a sua sede com as coisas naturais e você não tem conseguido. Pois eu sou aquele que pode te dar vida. Eu sou aquele que pode não só te dar vida, mas tornar você um rio de vida para as outras pessoas. Nós precisamos andar como quem tem essa mensagem, irmão. Nós precisamos andar como quem tem a solução para a sequidão espiritual das pessoas ao nosso redor. Nós não podemos ser um sacerdócio que afasta as pessoas como quem diz: eu fui escolhido, eu sou único. Você não pode alcançar isso. Mas nós temos que ter um sacerdócio que diz para as pessoas: eu também já tive essa sede, eu também já busquei em tantos lugares e eu não encontrei saciedade, mas um dia eu encontrei a água da vida e agora eu posso também dar vida a você. Você quer isso? Nós precisamos ser alguém que carrega essa mensagem. Mas eu vejo hoje a igreja, mesmo depois de ter bebido água, ainda aparece com tanta sede das coisas desse mundo que não tem tempo para matar a sede de ninguém. Qual foi a última vez que as suas dores foram as dores de Deus? Qual a última vez que você chorou porque as pessoas estão indo para o inferno? Qual foi a última vez que você chorou pela dor de alguém?
O que tem permeado as suas orações? Me dá, me dá, me dá, me dá. Qual foi a última vez que aquilo que dói no coração de Deus doeu no seu? Qual foi a última vez que você teve que se trancar no quarto para orar, para poder desabar o seu coração ao ver a sequidão espiritual de alguém e interceder para a salvação dessa pessoa? O apóstolo Paulo, ele vai dizer: eu gerei vocês com dores de parto. Metade dos crentes não sabe o que é isso. A dor de gerar alguém, o sofrimento pela causa de dar a vida para consolidar, para ganhar uma vida para Jesus. É uma grande vergonha isso. Nós estamos vivendo para nós mesmos, sem entender que somos um rio que corre para tocar pessoas, para abençoar pessoas. Pula para o verso 28, olha o que acontece. A mulher ouvia essa mensagem, ela diz: a mulher então deixou o seu cântaro. Gente, ela foi buscar água natural. Agora ela não quer mais água natural. Ela não quer mais. E hoje parece que a gente encontra Jesus e não solta o nosso cântaro, as nossas necessidades, as nossas urgências de jeito nenhum. Será que a gente está realmente se encontrando com essa fonte de vida? Ela largou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram muitos para onde Jesus estava. Qual foi o curso teológico que essa mulher fez? Quantos anos de preparo ela precisou para falar daquilo que Jesus fez nela? Quantos versículos bíblicos ela teve que decorar? Não houve tempo para nada. Como diz o profeta: há um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu fui salva, como os apóstolos falaram. Como não falaremos daquilo que temos visto e ouvido? Nós temos escola aqui para treinar você. Eu sou super a favor que você faça treinamentos e amole o seu machado, mas não use isso como uma desculpa para começar aquilo que deveria ser imparável. Não dê uma desculpa para começar aquilo que naturalmente não deveria ser nem algo que nós pensamos assim: eu tenho que fazer. Deveria simplesmente: eu não consigo não fazer. Como você está entendendo? Porque um rio é isso, irmão. Eu não consigo conter. Eu olho por uma paixão evangelística no nosso meio, irmão. Alguns dizem: eu sou um evangelista, Deus me chamou para pregar para multidões, para curar enfermos. E aí eu pergunto: o que você está fazendo? Eu estou esperando a igreja me reconhecer e me consagrar. Você não é um evangelista. Se você fosse, você não controlaria isso. Você não viveria sem isso. Você não conseguiria se calar. Nós precisamos voltar a pensar e a liberar o rio de Deus que é em nós, irmão. Eu falei aqui outro dia para vocês que Jesus, o texto começa dizendo que Jesus estava cansado. No dia mais cansado dele, ele está liberando vida para essa mulher. Qual é a sua desculpa? Olhe menos para você. Eu não posso, eu não consigo. Confie mais no rio de Deus que está em você. Só conte o que Jesus tem feito na sua vida, irmão. Às vezes nós estamos tão perdidos com as coisas que nós queríamos que estivesse acontecendo e não estão acontecendo, que nós só temos isso para falar. Então, se nós abríssemos a nossa boca, seria para reclamar do que Deus não fez. Nós temos tirado os nossos olhos, como disse o salmista: Senhor, não retira de mim a alegria da salvação. Para começar, você estava condenado ao inferno e você foi salvo, irmão. Será que essa palavra não tem mudado nada o seu relacionamento com a sua família? Será que você não se tornou uma pessoa melhor por causa do evangelho? Será que Deus nunca te tocou? Será que você não tem um episódio para contar do dia que Deus te encheu do Espírito Santo que você sentiu? Será mesmo que você não tem nada para dizer? Ou você está dando uma desculpa: depois eu faço, preciso de mais preparo, eu não sei falar. Apenas conte o que Jesus tem feito na sua vida e deixa o resto com o poder de Deus, irmão. Se eu falar, eu vou gaguejar. É melhor você gaguejar do que ficar em silêncio, retendo o rio de Deus que é em você. Só não tente aparecer. Só não tente ser teológico e profundo se você não é.
Só conte o que Jesus está fazendo. Alguns se embolam porque na hora de falar quer performar. Pouco preparo e quer aparecer. Abra sua boca e conte o que Jesus está fazendo na sua vida. Irmão, você tem que ouvir a palavra. Olha o que a palavra tem feito comigo. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu tenho comunhão com Deus. Irmão, eu sinto Deus. Você faz ideia? Diga isso um dia e você vai ver. Diga isso para o ímpio, que você sente Deus e você vai ver o olho dele regalar desse tamanho. Eu ando com Deus. As minhas motivações mudaram. A minha casa tem mudado. Eu sou um pai melhor por causa da palavra. Curas que você viveu. Tem gente aqui que foi curado de enfermidade e nunca contou para alguém. Você está roubando a glória de Deus, ainda que não intencionalmente, me desculpe, mas é isso. Porque o milagre, o testemunho leva as pessoas a glorificar e a dar a Deus louvor. Quando você não conta, está parando em você, está entendendo? Você deu glória a Deus, aleluia, que bom. Mas mais pessoas poderiam dizer glória a Deus, se você ousasse contar o que Jesus está fazendo na sua vida. Vamos lá. João capítulo 7, verso 38. Aquele que crê em mim, quantos creem? Como diz as Escrituras, aqui é um grande segredo. É um grande segredo que revela o porquê da falência de uma igreja numericamente grande, mas fraca em poder. Nós estamos desenhando um Jesus para cada gosto. Nós estamos criando um Jesus para cada gosto. Nós pegamos uma fala de Jesus e desenhamos um Jesus a partir da fala de Jesus. Aqui Jesus diz: vai, não peques mais. Uau, que bonitinho. E aí nós construímos um Jesus a partir da fala dele, mas excluindo todo o resto de Jesus. O Jesus que também diz: ei, vocês também não querem ir com eles? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O Jesus que diz: vai, né? O Jesus diz que é interessante que no mesmo versículo repartem-se dois Jesus. Num versículo tão pequeno, nós apresentamos dois Jesus. No mesmo texto ele diz: os seus pecados estão perdoados. Aquela mulher que estava sendo acusada por todos. E ali nós criamos um Jesus e uma teologia acerca desse Jesus. E no mesmo verso diz: vai e não peques mais. Agora nós criamos outro Jesus. Aqui diz que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, aqueles que creem, que praticam a palavra, que se tornam um com a palavra, vão conseguir liberar o rio de Deus. Todo aquele que aceita a Cristo e tem o Espírito Santo já tem o rio fluido, mas só vai viver o fluir do rio se crer nas Escrituras, se crer na palavra. Eu vou explicar mais isso daqui a pouco. Por isso uma igreja numericamente grande, cheia de fãs de Jesus e poucos discípulos de Jesus, porque nós queremos um Jesus que fale aquilo que nós queremos ouvir, que nos seja agradável aos ouvidos. Jesus diz então que do seu interior fluiriam rios de águas vivas, e aqui o texto vai dizer que ele falava acerca do derramamento do Espírito Santo. Espírito Santo esse que todos nós temos habitando dentro de nós, a partir do momento que você aceita Cristo como seu suficiente Salvador. Abra agora comigo Salmos 46, verso 4. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Há um rio cujos canais, os seus braços, olha isso, há um rio cujos canais, os seus braços
alegram a cidade de Deus. Ele não está dizendo que a fonte do rio, não que ela não faça isso, alegra a cidade de Deus. Ele está dizendo que os braços alegram a cidade de Deus. Eu vou dizer de novo. Você está entendendo isso? Não é a fonte, não é o iniciar do rio, é os canais alegram a cidade de Deus. Está dizendo que nós carregamos essa vida que alegra a cidade de Deus. Eu quero viver essa vida, meu irmão. Por que alegra a cidade de Deus? A Bíblia diz que o céu se rompe em festa quando um pecador se arrepende. Quando nós se tornamos esse rio de vida, nós se tornamos promotores de festa no céu o tempo todo. Eu gostaria de viver uma vida que eu deixe o céu em festa, irmão. Eu gostaria. Eu quero viver uma vida onde eu promovo festas no céu o tempo todo. Os anjos vão me agradecer, né? Chegar naquele dia, rapaz, você garantiu muitas festas para nós aqui. O céu sempre esteve feliz porque todo dia você ganhava uma vida para Cristo. Aleluia! Aleluia! Nós podemos, olha a magnitude disso. A nossa vida gera uma resposta no céu, irmão. Os anjos festejam a vida de um crente cheio do Espírito Santo. Os anjos celebram essa vida. Eu fico imaginando naquele dia, quanto alguns anjos, na ressurreição dos mortos, quando todas as coisas estiverem concluídas, nós estivermos ali diante do trono de Deus, tudo consumado, corpo glorificado, aleluia. Nós não vamos precisar mais do trabalho dos anjos. Não vamos mais. Não vamos mais. Não há nada para ser feito mais. Não há proteção que precisamos, não há serviço espiritual. Nós vamos estar com o Senhor. Vamos ser plenos. Então, eu imagino os anjos chegando para alguns e dizendo: aleluia, que bom que terminou o trabalho, porque era muito chato andar contigo. Você não era nada diferente dos seus amigos. Que bom que você está salvo, né? Conseguimos esse bom trabalho de te trazer até aqui, mas que vida normal você viveu. Agora, com certeza vão haver anjos que vão dizer: uau, cara! Que adrenalina era andar contigo, meu irmão! Que adrenalina era servir o seu ministério! Uau, era batalha em cima de batalha! Uau, era festa em cima de festa! A gente realmente tinha que fazer alguma coisa quando andava contigo, porque você era esse rio de Deus, esse braço do rio de Deus, que alegra a cidade de Deus, que alegra o ambiente onde você passa. Aleluia! Eu quero isso, irmão. Por isso que eu não aceito, a gente terminou agora o ministério, o seminário de intercessão, eu não aceito intercessor com cara amarrada. Eu não aceito intercessor com cara mal encarado. Intercessor tem que ser feliz. Quanto mais você anda com Jesus, mais feliz você fica. Não é sinônimo de espiritualidade ser carrancudo. Nunca dá um sorriso, nunca dá uma boa risada com os amigos. Essa espiritualidade aí já caducou. Isso aí é segunda ordem de Arão, o sacerdócio segundo o ministério levítico, meu irmão. O sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque é festa, irmão. Ele foi chamado de comilão, ele foi chamado de glutão, de beberrão, porque ele estava sempre no meio do povo, comendo, bebendo, se deliciando na comunhão. Ele gostava de festa. E vai devagar aí, viu, cachaceiro? Não é disso que eu estou falando, não, viu? Vai devagar. Vai devagar. Ele estava sempre na comunhão. Ele estava sempre bebendo, comendo, partindo o pão, desfrutando de relacionamento. Que coisa boa! Deus manifesta em Jesus é a plenitude daquilo que a gente viu em parte. Você olha para o Velho Testamento, você vê um Deus festeiro, irmão. É festa que não acaba mais, que ele instituiu para o seu povo. E ele dizia: tem que participar, senão é pecado. Eu acho que ele fazia isso porque ele sabia que o povo é chato, que se eu não obrigar, eles não vêm. Aqui na igreja tem coisa que a gente quase faz isso, porque os meninos estão tão cansados ultimamente, que você tem que obrigar.
Você vai pegar banco se você não vier na festa dos jovens. Que ó, canseira, viu? Cansado. Mas olha só, esse é o Deus que nós carregamos e essa vida que nós precisamos manifestar. Apocalipse 22:1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Preste atenção nisso aqui. Por que isso é importante? Porque aqui diz que o rio que há em nós, ele não começa em nós. O rio que há em nós começa no trono de Deus. Por que isso é uma garantia? Porque não depende da sua força, da sua capacidade, só está passando por você. Você só precisa cooperar com Ele, só isso, irmão. Não sendo um entulho no caminho já está muito bom. Você não precisa fazer, você precisa deixar Ele fazer. Ele começa não em nós. Irmão, pensa comigo aqui, agora eu sei que eu vou dar uma viajada aqui agora, mas cabe. Ele começa no alto, irmão. Quanto mais alto o rio, mais violento ele é embaixo, amém? Aleluia! E quão alto ele começa? No trono de Deus. Quão violento é esse rio, irmão? Fluindo. Então, eu não me sinto isso, eu não me sinto aquele, irmão. Para de olhar para você como se você fosse a fonte. Você é só o canal. Confia no rio. Essa é a garantia. A garantia de todo crente é essa. Irmão, todo crente que você admirou na história, os pais da igreja, eles foram tentados pelas mesmas coisas que vocês são. O texto vai dizer sobre Elias: homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Homem cheio de limitações, as mesmas tentações, as mesmas crises que você acorda de manhã. Será que eu sirvo para alguma coisa? As mesmas crises que você acorda, eu não presto para nada. As mesmas tentações, as mesmas vozes do diabo diminuindo, esses homens ouviram. Talvez em algum momento se relacionaram com essas vozes e você vê Elias entrando numa depressão quando ele começa a ouvir e dar crédito a isso. Mas ainda assim o rio é tão violento que esse Elias ainda tem um fim glorioso subindo aos céus. Deus não desistiu dele, porque a garantia é o rio de Deus, irmão. Nós precisamos botar nossa confiança nisso. Nós seremos crentes melhores se nós botarmos a nossa confiança nessa verdade. O rio de Deus flui do trono de Deus e passa por mim. É a minha garantia que as coisas vão dar certo. É só eu permanecer. Um dos problemas que nós temos hoje como igreja é o culto que nós fazemos as experiências e não, de fato, a pessoa de Jesus. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco. O culto à presença é o grande segredo de homens como Moisés, Davi e Abraão. Todos os patriarcas se preocuparam mais com quem do que o como. Guarda isso. Todos os patriarcas, todos os grandes homens de Deus, se preocuparam mais com quem do que o como. Se preocuparam mais com estar com o Senhor do que o como, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois de amanhã. Eu vejo muitas pessoas sendo consumidas pela pergunta: eu nasci para quê? Comece respondendo para você: você nasceu para quem? E aí o nasci para o quê vai começar a vir naturalmente quando você passa tempo com quem. Nós estamos hoje tendo um culto muito fraco com relação à presença. Nós começamos a cultuar as palavras proféticas, as direções, e se elas não vêm, ficamos sem norte. Ei, a nossa bússola, a nossa direção é o Senhor. Nós temos que nos preocupar, estar andando com Deus, irmão. Diga comigo: o rio cria o seu caminho.
O dia que Jesus me disse isso foi uma chave. E talvez alguns vão para casa e vão entender só 10% disso. Mas o rio cria o seu próprio caminho. Se importe em estar no Senhor, que naturalmente as respostas ministeriais vão vir, porque o rio vai criando os seus caminhos. Ele vai criando a sua rota. E você só vai cooperando, as coisas vão ficando claras no devido tempo diante dos seus olhos. Palavras proféticas são uma bênção, mas elas não determinam o destino. Em que sentido? Ter palavras proféticas não é a garantia de que você vai chegar lá. As palavras proféticas são para animar você. Mas eu conheço gente que não recebeu nenhuma palavra profética e chegou. E outros que receberam muitas e não chegou. Porque talvez o que não recebeu nenhuma se preocupou em andar com a palavra, enquanto o outro estava preocupado em qual vai ser a próxima palavra profética, ou consumido pela ansiedade da palavra profética, enquanto o outro se preocupou em andar com a presença. Eu quero estar com Deus, eu quero estar com a sua palavra. E quem quer isso vai sendo transformado e se torna o que tem que se tornar, irmão. Esse negócio de palavra profética ficou em silêncio durante muitos anos na igreja. Muitos pais espirituais da reforma nem criam mais. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que essas coisas não são reais. Eu estou dizendo que a ausência delas não determinou a ausência do poder da igreja e do cumprimento do ministério desses homens. Você acha que Calvino, algum dia, Spurgeon, algum dia, precisou de uma palavra profética, além daquilo que estava escrito? Eles responderam, creram naquilo que foi dito. Amém, é isso. Eles andaram com Jesus, eles tinham uma preocupação em estar na palavra. E foram poderosos. E nunca houve uma geração com tanta palavra profética, e talvez estamos nos perdendo porque estamos começando um culto às experiências e esquecendo da pessoa de Jesus. Aquele que crê em mim, não que crê na profecia de fulano e ciclano. É bom, anima, fortalece, mas não adianta nada você crer na profecia e continuar um cara mau caráter, não respondendo aquilo que Deus te cobrou para se tornar um pai melhor. Vamos lá, Amós 5:24. Amós 5:24. Pode parecer que não, mas está na sua Bíblia. Em vez disso, deixai correr livre e direto como um rio caudaloso, e a justiça como um rio perene. Lembra na canção? Não estava aqui na minha pregação, no meu esboço, mas quando cantou na canção, eu falei, eu vou explicar, porque talvez você não saiba. E tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu vou trazer para você a definição de perene, rio perene. O que é um rio perene? São aqueles que correm o ano inteiro. Ou seja, não apresentam interrupção no fluxo de suas águas sobre nenhum período, seja ele de seca, seja de cheia. Esses rios são alimentados por uma fonte contínua que faz com que o nível de suas águas nunca fiquem abaixo da superfície terrestre. Aleluia! Esse é o rio que corre de nós, irmão. Ei, na nossa caminhada nós vamos ter tempos de romper, sim, de grandes experiências, mas o poder do rio está aqui, no fluxo contínuo. Por isso tem crentes que têm muitas experiências, romperes e nunca rompem nada no final das contas, porque falta o fluir contínuo. Quantas vezes, agora nem só no âmbito da igreja, eu vi pessoas com poucas habilidades superarem as pessoas extremamente habilidosas que estavam em volta delas, porque simplesmente elas continuaram fazendo e fazendo e fazendo e fazendo. Passava um ano, elas estavam lá fazendo, e aquele habilidoso teve um pico, vou mudar o mundo, vou fazer isso e aquilo, e no outro dia já não sabia nem quem ele era. Enquanto o outro, eu vou fazendo, eu vou fazendo, eu vou fazendo, eu vou fazendo. Um rio perene.
que corre continuamente. Deixa eu dizer uma coisa para você. O romper, o de repente, não é responsabilidade sua. O de repente vem da soberania, da interrupção de Deus. O que você tem que se preocupar é em deixar fluir, ok? O de repente, as visitações, uma igreja poderosa vive isso mesmo, amém? Glória a Deus. Esse de repente, ele vem, que você tem que se preocupar e fazer o que os discípulos estavam fazendo, perseverando na oração, todo dia orando, todo dia buscando, estavam se preocupados com a pessoa de Jesus, e aí de repente veio, o grande romper veio, mas eles estavam sobretudo preocupados em estar no Senhor. O de repente não deve ter a sua preocupação, isso vem do Senhor. Se preocupe, como diz aqui a tradução, ou seja, não apresentam interrupções do fluxo de suas águas. Se preocupe em não causar interrupções do fluxo das suas águas, com pecado, com ansiedade, pesos, coisas que são distrações para a sua caminhada. Gênesis, para a gente terminar, capítulo 2, verso 10. Fala de um rio que corria do Éden, que na verdade era uma manifestação de Jesus e também da sua igreja. Era uma tipificação, apontava para Jesus e apontava para a igreja hoje. Gênesis 2:10. O que gerava vida no Éden? Por que o Éden era belo? Por que o Éden era bonito? Por que o Éden era o Éden? Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e se dividia em 4. O que gerava vida no Éden era esse rio. E esse rio se dividia em 4. Era o nome desses rios: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Rapidamente eu quero trazer para você a tradução, ou melhor, o que cada um desses rios ensinam para nós acerca do que deve fluir de nós depois de sermos cheios do Espírito Santo, depois de termos o rio de Deus fluindo de dentro de nós. O Pison, o que significa Pison? Aumento. Aumento. Quando a presença de Deus chega, uma das coisas que eu experimentei, aumenta a nossa capacidade de absorção no aprendizado. O Espírito Santo falou isso comigo e de fato eu percebi isso. Irmão, até os meus 18 anos, 19 anos, até eu me converter, eu tinha no lugar do meu cérebro uma couve-flor, um alface, alguma coisa assim. Ele não servia para nada. Eu não tinha informações, eu não amava a leitura, eu não amava o conhecimento, eu nunca tinha lido um livro inteiro. Depois que eu me converti, eu não entendia nada. Para começar, quando você começa a ler a Bíblia, como é que é, gente? Parece que está falando hebraico. Você fala assim, me deram uma Bíblia em hebraico. Aí você fala, irmão, a Bíblia é hebraica. Não, irmão, é em português. É possível. É normal, eu não entendia nada, mas você insiste. E você vai vendo como que os seus poros abrindo, e você começa a aumentar a sua percepção, a sua capacidade de absorção, melhor dizendo, do aprendizado da vida. Você começa a ter fome por conhecimento e mais. Você, para aprender a absorver a leitura de um livro, era uma luta. Agora você começa a aprender as coisas com velocidade. A unção do Espírito aumenta a nossa capacidade de absorção. Então você que está hoje aqui, eu não consigo aprender nada, pela fé, abra o seu primeiro livro e comece a ler. Escute o que eu estou te dizendo. Irmão, você só pode ser igual eu era. Pior não tem como não, irmão. Então a boa notícia para você: você só pode ser igual eu era. Pior não tem jeito. Menos dado ao aprendizado, com menos vontade do que eu de aprender alguma coisa até 19 anos, não tem como. Era dali para melhor. E a palavra fez isso em mim. A unção do Espírito fez isso em mim. Então pode fazer em você também.
Outra coisa que a Bíblia diz que esse rio aonde eu passava, ouro minava dele, provisão. A presença de Deus começa a prosperar todas as áreas da nossa vida que nós permitimos o rio passar. Todas. Eu vi isso na minha vida. Muitos não veem a mudança após a conversão, porque cultuam mais as experiências que Jesus pode nos dar, que de fato cultuam a palavra, que de fato estão dispostos à prática da palavra. Por isso que a vida de muita gente não prospera, porque o segredo é praticar os valores da palavra, que significa mudar a cultura, agir diferente, pensar diferente. Você não pode ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Você se converteu, agora você tem que fazer de um jeito diferente. E como aprender a fazer de um jeito diferente? Vai aprender os valores do seu reino. Então tem muita gente que não prospera, porque se converte muitas vezes em igrejas que é um verdadeiro culto a moveres e experiências, é chu todo dia, é chaba, é manto em cima de manto. É só manto mesmo, cobrindo os problemas, tudo escondido lá embaixo. Alguma coisa assim. É mais para esse manto aí. E aí está todo mundo no culto, como que sob o efeito anestésico. E volta para casa, bate na mulher, péssimo marido, péssima esposa, pessoa mau caráter, não paga os outros. E no domingo tá, roda 1h30 no manto, no mistério. Mas a vida continua a mesma miséria ou pior. E eu não estou falando só de miséria financeira, não. É miséria em todos os aspectos. Por quê? Cultua as experiências, mas não cultua a palavra. Jesus, sobretudo, Ele é a palavra, o verbo encarnado. Quer andar com Jesus? Diga amém para a sua palavra. Gion, irromper, rompimento. De tempo em tempo viveremos romperes de Deus, visitações da sua glória. Uma outra coisa sobre Gion é que significa corrente forte, que quebra qualquer barreira. O que antes era impossível, agora será rompido. Coisas da sua vida. A minha vida familiar nunca rompeu, nunca, até o rio de Deus ser liberado. Eu nunca consegui romper nos estudos, até o rio de Deus ser liberado. Eu nunca consegui lidar com gente, até o rio de Deus ser liberado. Tem que haver na sua mente um antes e um depois, uma expectativa de que aonde o rio passa tudo é novo. Não há algo demasiadamente difícil para o rio de Deus. Relacionamento com meu pai nunca foi bom. Deixa o rio de Deus passar aí que ele vai colocar as coisas no lugar. Eu me lembro, hoje Dia das Mães aqui, me lembro quando eu não era convertido, eu tinha um pé de guerra com a minha mãe, absurdo, do meu pai me tirar de dentro de casa para conversar e falar, por que você trata sua mãe desse jeito? Eu fui falar eu te amo para os meus pais a primeira vez depois de 1 ano de convertido. E desde o dia que eu me converti, eu ensaiava ir para casa e conseguir falar eu te amo. Eu não conseguia. Não conseguia. Ia para casa, ficava procurando ocasião, achava que tinha que ter uma ocasião. Aí quando eu chegava, minha mãe já gritava comigo que eu estava atrasado. Ela já gritava comigo que eu não lavei a louça, que eu não ajudo a limpar o banheiro, porque primeiro ano de convertido, muito poder, pouca renovação de mente, enquanto eu não entendi que eu tinha que de fato demonstrar Cristo em mim, no meu serviço, nas minhas atitudes. E aí minha mãe brigando comigo, não vai dar. Eu abri a porta, ela, onde você estava? Como é que eu falo te amo agora? Eu achava que tinha que ter momento. E ficou 1 ano assim, irmão. Lembro que foi quase 1 ano. Eu lembro que foi um dia de um romper mesmo. Quando eu abri a minha boca, olhei nos olhos da minha mãe, quando ela abriu a porta, falei, mãe, eu quero falar para você, eu te amo. Eu te amo. E daquilo ali diante é como um rio foi fluindo cada vez mais. O que eu não conseguia fazer, eu consegui fazer. Hoje eu tenho um relacionamento com a minha mãe. Ninguém da minha casa serviu o Senhor, toda a minha família serve Jesus hoje. O que era não será mais quando o rio de Deus passar. Tigre significa rapidez, velocidade. Quanto mais mergulhamos em Deus, mais o tempo perdido é restituído. Preste atenção que eu vou te dizer aqui.
Deus não está com pressa. É você que está atrasado pelo tempo que nós perdemos no pecado. Deus não está agitado, ansioso. É nós que ficamos atrasados pela prática do pecado, pela ignorância. Mas quanto mais nós entramos no rio de Deus, mais esse rio tigre, mais velocidade é imprimida e o tempo vai sendo remido. Eu hoje tenho a sensação que eu estou exatamente onde eu tinha que estar, como se eu tivesse me convertido aos meus 4 anos de idade. Está entendendo aqui agora? Velocidade. As coisas vão acontecendo. 1 ano é igual a 4. 1 ano é igual a 5. Você não percebe isso. Você está no veículo em alta velocidade. Você não percebe até que alguém olha para você e fala: você viu o velocímetro? Ou então você olha: eu estava no quilômetro tal, agora eu estou no quilômetro tal. Você acorda um dia de manhã depois de 5 anos e fala: uau, o que Jesus tem feito na minha vida. E a mesma pessoa, enquanto acontecia, achava que estava demorando. Prega isso, irmão. Achava que estava devagar. É que o carro é confortável, meu irmão. Carro bom, você não fica sentindo tranco, não. Quando você descobre, você até assusta. Quem aqui já teve carro esportivo sabe do que eu estou falando. Quando você olha para o velocímetro, você fala: meu Deus do céu, eu estou virando curva 160 km/h. Cadê meu juízo? Volta aqui, anjo. Me ajuda aqui. Velocidade. Eufrates significa frutífero. João capítulo 15, verso 16 e 17 diz que nós vamos produzir frutos que permanecem para sempre. Você é fértil, vida flui de dentro de você. O rio do Espírito vem e ele traz no mínimo essas 4 coisas na sua vida. Se coloque de pé no seu lugar. O que eu faço da minha vida? Qual direção ir? Segue Jesus, irmão. Segue Jesus. Segue Jesus. Passa tempo com Jesus. Persegue a presença. Davi, quando vai começar, pode servir a ceia do Senhor, por favor, irmãos. Diaconia. Davi, quando vai começar o seu reinado, quando ele vai dar sua primeira direção como rei, ele diz: traga a arca da aliança. A primeira decisão de Davi como rei foi: eu não governo sem Deus. Abraão, quando o Senhor o visitou, ele disse: Senhor, fica aqui comigo, deixa eu te servir, deixa eu preparar um banquete para você, culto à presença, permaneça comigo, Senhor. Moisés, um dia Deus diz para ele: Moisés, eu não vou mais com o povo, eu vou enviar um anjo, eu vou enviar manifestações, mas a minha presença não vai, a minha pessoa. Alguns crentes iam dizer: um anjo vai comigo, cheio, que reteté, um anjo vai, tá bom demais, Senhor. As pessoas vão me achar o máximo, eu tenho um anjo andando comigo e fazendo. Moisés diz: eu não quero um anjo, eu não quero as manifestações, eu quero o Senhor. Eu não saio se o Senhor não for comigo. Nos falta esse coração, irmão. Senhor, eu oro para que os crentes dessa casa creiam no que de fato carrego e comecem a liberar isso, Senhor. E grandes coisas nós viveremos a partir disso. Obrigado pelo rio que flui de dentro de nós, Senhor.